Nós vamos entrar no tema desta noite. E o tema, relacionamentos afetivos. Por que é que existe tanta frustração nessa área, gente? Ou porque as pessoas conseguem novos relacionamentos, mas que não dão certo, e elas acabam mais frustradas até do que nas primeiras vezes, porque as primeiras vezes tudo é novidade, e as pessoas ainda não têm uma vivência, ainda não têm uma maturidade, é mais fácil de fazer a escolha errada. Agora, por que muita gente na maturidade ainda continua fazendo escolhas erradas ou simplesmente não escolhem mais? E aí tem duas possibilidades. Se elas estão abertas para um relacionamento e não escolhem, elas são escolhidas. Quem não escolhe é escolhida. E muitas vezes por não ter coragem, não ter o autoconhecimento suficiente, não ter o discernimento para descobrir exatamente que tipo de pessoa ela quer, ela acaba aceitando aquele que aparece, né? O velho ditado, antes só do que mal acompanhado, é uma roubada, gente. Porque essa pessoa provavelmente vai acabar ficando frustrada novamente nessa nova relação. Outra possibilidade é que essa pessoa está desencantada. Então, ela não acredita mais na possibilidade de encontrar alguém que realmente seja compatível com a sua forma de pensar, sentir e agir. Então, aqui eu vou dar algumas dicas, só dicas, porque nós temos um tempo relativamente curto para poder ficar falando, não é? Mas qual é a base de toda essa inconsistência, de toda essa frustração? A primeira e a mais séria de todas é falta de autoconhecimento. A pessoa que não se conhece, ela se engana consigo mesma. Ela não conhece seu potencial, ela não conhece os seus desejos mais profundos, ela acha que ela é assim ou é assado, ela acha que aquilo é importante para ela, mas tudo aquilo que ela acha, na realidade, não são características próprias dela. Quem me acompanha há um tempo já assistiu algumas transmissões onde eu falo dos sistemas de crença, que são absorvidos durante a gestação e principalmente até o final da primeira infância. Depois disso, por um tempo, eles ainda são fortalecidos, mas a gestação e a primeira infância são fundamentais. Então você passa a acreditar que aquilo que você acredita, ou seja, o seu sistema de crença é o que você é, e não é. O seu sistema de crença são as verdades, os princípios, os valores, os conflitos, os medos e as ansiedades que você herdou da sua mãe, da sua avó materna, principalmente delas duas, e também do seu pai, dos outros avós, dos padrinhos, de todas as pessoas que lhe são importantes. Desculpa, gente, eu deixei de comunicar a entrada de algumas pessoas, mas eu me distraio mesmo, tá? Então, aqueles que eu não falei o nome, se pulou, me perdoem, Silvinha, Paulo César, Sandra, Fátima, Antônia. Muito obrigado pela presença de vocês, e se eu pulei alguém, por favor, me perdoem mesmo. Então, eu não sou aquilo que eu acredito que sou? Não. Não é. Você é muito mais do que isso. Você tem um potencial enorme que muito provavelmente você não conhece. Como que eu vou conhecer o meu potencial? Como é que eu faço? Primeiro, fazendo uma boa revisão dos seus sistemas de crença e descobrindo as origens dele. Se a tua mãe falava, homem é tudo a mesma coisa, você vai acreditar nisso. E não vai acreditar que na maturidade você tem
muitas, enormes oportunidades de encontrar um parceiro fantástico. Isso é só um exemplo. Ah, eu errei, não mereço mais, ou não quero mais, ou não acredito mais. Isso é realmente um pensamento seu ou você herdou? Vai buscar lá nas suas raízes, da onde vem essa sua crença, essa sua forma de pensar. E isso está cristalizado no seu inconsciente. Você nem se percebe que isso não é seu, porque ele é uma verdade, entre aspas, inconsciente. Como é que eu faço para me conhecer? Existem dezenas de formas, sistemas de diagnóstico de comportamento. A numerologia, a vibração sonora dos nomes, a astrologia, a iridologia comportamental. Gente, são muitas e muitas e muitas e muitas. Tá? Buscar autoconhecimento é a chave mestra para abrir não só as portas dos relacionamentos, mas para consertar antigos relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos com os amigos. Quem não se conhece se engana a respeito de si mesma. E ela passa para o outro uma realidade que não é dela, ela está enganada e o outro se engana com ela. Então ela passa a viver uma vida de enganos, um engano atrás do outro. E isso não é só na área de relacionamentos. Isso é em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. Muitas vezes, quantas vezes a gente vê uma pessoa que vai fazer uma faculdade, termina a faculdade, faz uma pós-graduação, arruma um emprego e fala, gente, não é nada disso que eu queria. Por quê? Porque ela está enganada a respeito dela mesma. Então, autoconhecimento é fundamental. E conhecimento de algumas técnicas que podem te ajudar a descobrir quem é o outro, porque o outro também pode estar enganado a respeito de si mesmo. E vai te enganar não porque ele queira, é porque ele também está enganado. Então, às vezes, conhecemos pessoas que acreditamos em tudo que ela fala. Só que se a gente começar a analisar o comportamento, as atitudes daquela pessoa, não são coerentes com a fala dela. E não necessariamente ela está mentindo. Ela acredita que ela está falando a verdade, mas ela está falando dos sistemas de crença dela. Ela não está falando do seu verdadeiro eu. Vou dar aqui um exemplo pequeno, mas que é interessante. Quando vocês conhecerem uma pessoa que diz que está interessada em ter um relacionamento afetivo, sério, importante, olhe para as mãos da pessoa. Então, aí eu já fiz isso uma vez, vou fazer de novo, porque agora a gente está falando de, cadê minha mão, cadê, vamos para essa mão aqui, fica mais fácil, tá. Se este dedo, que é o dedo que você usa, a aliança, se ele tiver bem retinho, bem reto, ele não está curvado, a pessoa está bem do jeito que ela está. Ela pode até entrar num relacionamento, se dar muito bem e ficar numa boa. Se esse dedo estiver inclinado para fora, a pontinha assim, viradinha para fora, essa pessoa não quer um relacionamento. Ela quer um relacionamento eventual. Ela quer alguém para sair eventualmente, para namorar, para passear, mas ela não quer um relacionamento efetivo, um relacionamento para conviver com a outra pessoa. Ok? Uma dica simples. Olha para a mão esquerda, porque a mão esquerda vai mostrar como é que é o plano emocional dela, o plano afetivo dela. Na mão direita você vai perceber associações. Isso é uma parte de trabalho, de comércio, não é para ser verificado na mão direita, é na mão esquerda. Bom? Isso é uma dica simples, fácil de você olhar, fácil de você analisar e fácil de você perceber.
Será que essa pessoa realmente está interessada num relacionamento? Muito bem. E a outra dica? A outra dica é você encontrar uma pessoa compatível com a sua forma de ser, de pensar e de agir. Para isso você deve, primeiro de tudo, ter um bom nível de autoconhecimento e de autoconsciência. Mas enquanto você não faz esse estudo a seu próprio respeito, é uma coisa simples de você perceber. A pessoa, você gosta, por exemplo, de cinema, de teatro, gosta de viajar ou gosta de sair para jantar fora. Se a pessoa que você conhece não gosta de sair de casa, isso já é um sinal que vocês vão ter conflitos, porque um dos dois vai estar sempre frustrados. Quando um quer sair e o outro não quer, se aquele que não quer for de má vontade, vai ser um conflito. Se aquele que quer sair fica em casa de má vontade, vai ser um conflito. Então a gente precisa conhecer a pessoa com a qual a gente está querendo se relacionar antes de realmente entrar no relacionamento, para que esse relacionamento tenha uma base, tenha uma estrutura sólida, para que a gente possa realmente saber o que está fazendo, porque surpresas a gente sempre vai ter, mas quanto menor a quantidade de surpresas, melhor. Se elas forem boas, ótimo, mas e se não forem? Como lidar com essa situação? Não é? Então, as dicas, elas devem ser dadas aos poucos para que as pessoas possam ir amadurecendo as ideias, percebendo situações que nunca levaram a sério, nunca deram importância, e são importantes, porque os relacionamentos eles são construídos no dia a dia. E o dia a dia é como você aperta a sua pasta de dente. Muita gente briga, mas de uma forma medonha, porque o companheiro ou a companheira aperta a pasta de dente no meio do tubo e deixa a pia toda cheia de pasta. Não é? São coisas pequenas que fazem o dia a dia. Se as coisas mais importantes forem coisas que estejam compatíveis nos dois parceiros, a parceria pode se solidificar e as coisas pequenas são mais facilmente aceitas. As limitações do outro fica muito mais fácil de ser respeitada, entendida e aceitada. E esse relacionamento tem muita possibilidade de dar certo. Outra dica importantíssima, você sabe exatamente que tipo de parceria você quer? Quem é? Quem é a pessoa ideal para compartilhar a vida com você? Gente, isso é fundamental e a maioria das pessoas não para pensar e não analisa. Vida em parceria precisa ser planejada. Por quê? Porque ela tem tópicos importantes para serem percebidos antes que o relacionamento fique realmente estável, porque depois vai ficando cada vez mais difícil de se tratar desses assuntos. Gente, obrigada a todo mundo que está entrando, já subiu aqui, não dá para falar o nome de todo mundo, tá bom, meu amor? Meus amores todos, Leila, Vera, Sônia, Neide, Margot e muita gente que já subiu, me perdoem, por favor. Agora, tem uma coisa que é fundamental, faça uma lista das características que você acha importantíssimas na sua parceira ou no seu parceiro. Porque quando você escreve, você está usando uma capacidade sinestésica, capacidade visual, você está pensando, você está mandando informação para o seu inconsciente. Lembra o que eu sempre falo? Que para a gente atrair algo que a gente quer para a vida da gente, é importante que a gente pense e sinta em harmonia. Pensamento e sentimento tem que estar em harmonia. Então, se eu penso em alguma coisa,
O meu sentir tem que estar em harmonia com o meu pensamento. Senão não vai dar certo. O pensamento elétrico, o sentimento é magnético. Então, o pensar e o sentir tem que estar em sintonia. Se eu faço uma lista daquilo que eu realmente quero, eu estou enviando para o universo um desejo, um sonho a ser realizado. Esse sonho, muito dele, vai depender de mim, das minhas atitudes, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha fé em relação a ele. Mas muito, eu não sei se alguém daqui assistiu a minha transmissão de terça-feira. É impressionante o quanto a gente atrai coisas que a gente não quer por não ter consciência daquilo que está atraindo. Se você faz uma relação de características positivas que você quer, o seu inconsciente vai assimilando aquelas informações e você vai sentir. Porque à medida que você escreve, você está imaginando aquela pessoa. Se você está imaginando aquelas qualidades, você está sentindo aquilo. E aí você vai juntar esse sentimento de prazer em relação a essas características com o seu desejo, que é mental, de atrair isso para você. Eu vou contar uma coisa que eu já contei, tem algum vídeo lá no YouTube. Aliás, por favor, acessem meu canal do YouTube, Lourdes Ganzelli, lá tem mais de 40 vídeos e muitos deles falando e dando dicas sobre relacionamentos afetivos, ok? Isso saiu no jornal. Uma moça, uma mulher dos seus 30 e tantos anos, 40, não tenho certeza, ela queria encontrar um parceiro. O que ela fez? Ela fez uma lista do que ela queria nesse parceiro. Então, ela colocou mais ou menos o tipo físico, a faixa etária, ela colocou que essa pessoa tinha que ser solteira ou divorciada, não podia ter nenhum relacionamento. Ela colocou que ela queria que essa pessoa tivesse um carro e especificou mais ou menos o padrão, não a marca, modelo, o padrão de carro que essa pessoa tinha que ter. Por quê? Se essa pessoa conseguisse manter aquele carro, é porque ela tinha um padrão, provavelmente, um padrão econômico, financeiro, compatível com aquilo que ela estava querendo. O que foi que essa pessoa fez? Ela passou a ler todas as, como é que fala? As classificações de carros à venda no jornal. Então, ela pegava lá a parte dos carros à venda e começava a analisar. Quando ela achava um carro que estava dentro daquele perfil que ela queria, ela ligava e dizia que estava interessada no carro. E aí ela começava a perguntar: de quem é o carro? É seu ou da sua esposa? Quem é que mais dirige esse carro? Não sei o que, não sei o que lá. E ela perguntava e a pessoa ia respondendo. E ela já ia ticando na listinha dela, só que ele era um provável parceiro ou não, né? Enfim. E ela foi fazendo isso, ela ia descartando quem era casado, ela ia descartando quem falava de uma forma que ela não achava agradável, ela ia descartando todos aqueles. Até que finalmente ela achou uma pessoa que ela acreditava estar dentro dos padrões que ela queria. E ela marcou para ir conhecer o carro. Só que não era o carro que ela queria conhecer, era a pessoa. Então ela usou de uma estratégia que para ela funcionou tremendamente. Por quê? Porque ela jogou para o astral todas as características que ela queria. Mas ela não ficou sentada esperando. Ela foi atrás dos classificados do jornal até encontrar a pessoa. E era a pessoa que era compatível com ela. E eles acabaram lá se casando e tal. A notícia acabou saindo no jornal. Então vocês vejam que existem formas, sim. Só que tem que ter o quê? Foco, interesse, perseverança e coragem para agir. Então, se a gente reúne, são qualidades que a gente vai desenvolvendo com aquele foco, com aquela intenção.
E aquilo, gente, não tem como não dar certo, não importa se tenha 10 homens para cada mulher, aquele que tiver que ser o seu, ele vem até você. Ou o universo te leva até ele. Por quê? Porque vocês vão estar vibrando na mesma frequência. E aí o universo trata de unir aquilo que está vibrando na mesma frequência. Tá bom? Muito obrigado por atenção de todas vocês, Cristina, Edinalva, Zilda, Maria Jimenez. Muito bom ter vocês aqui. Espero que essas dicas tenham sido úteis, proveitosas e que vocês realmente, aquelas que estão abertas para um novo relacionamento, tenham como meta objetividade, clareza, escolham, pensem muito a respeito, façam suas listas, busquem lá nos seus sistemas de crença o que é que está impedindo que vocês entrem na frequência da pessoa desejada. E, por favor, esqueci de falar, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Então, se você teve um relacionamento que não deu certo e até hoje guarda algum tipo de mágoa, tristeza ou frustração, a primeira coisa que você precisa fazer é liberar essa pessoa perdoando a você, a vida que vocês tiveram e aquela pessoa com quem você viveu. Sem esse perdão, ela vai estar no seu inconsciente ocupando um espaço. E enquanto ela ocupa o espaço que é da pessoa amada, que ela foi e não deu certo, outra não virá. Então, a primeira coisa, a primeiríssima, se você tiver ainda alguma mágoa do seu antigo relacionamento, zera isso. Porque senão você não vai atrair alguém compatível com aquilo que você deseja. Gente, muito obrigada novamente. Até uma próxima oportunidade. Namastê. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada, queridas, todas vocês. Obrigada, Maria do Carmo. Até a próxima. Beijinhos.